Estamos de volta com o Game Shark de hoje sobre o indie brasileiro Dandara. Dandara dos Palmares foi a inspiração inicial para a criação da protagonista do game. A personagem histórica é frequentemente lembrada como a esposa do líder do maior quilombo das Américas, Zumbi dos Palmares. No entanto, Dandara foi mais do que isso. Ela foi uma das lideranças que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII no Brasil e ajudou Zumbi a traçar estratégias de ataque e defesa do quilombo localizado em Alagoas. Registros históricos dizem que Dandara plantava, trabalhava na produção de farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira. Ela era líder das forças femininas do exército do Quilombo dos Palmares. Dandara era tão defensora da liberdade que tirou a própria vida após ser presa em fevereiro de 1694 para não voltar à condição de escrava. O game Dandara não trata diretamente sobre a história da escravidão no Brasil, mas fala muito sobre liberdade. Para entender mais sobre a adaptação dessa figura histórica para os videogames, o nosso repórter Lucas Arras conversou com um dos fundadores da Long Hatch House e desenvolvedores do game. Confere o papo. Dandara é um jogo desenvolvido no Brasil que tem cara de Brasil, com diversas curiosidades e diversos easter eggs sobre a nossa própria cultura. Para descobrir mais sobre esse jogo e mais sobre o SAL, que é o universo onde passa a Dandara, a gente foi conversar com a Long Hatch House, a desenvolvedora responsável pelo título. Eu conversei com o João Brant, que contou tudo sobre o game pra gente. Cara, é muito gratificante ver um jogo brasileiro que chama tanta atenção, né? E agora, principalmente, é muito legal estar falando com você em fevereiro, quando a gente está tão perto de Dandara ter sido disponibilizado de graça na Epic e também agora chega para quem é assinante do Games with Gold, né, do Xbox. Como é que tá a expectativa de vocês? Vocês acham que vai chegar aí muito mais gente esse jogo? Já pararam para pensar como deve ser aí uma nova leva de pessoas que vão conhecer o game? Pela Xbox a gente não sabe ainda muito números, né? Tipo, o que está acontecendo. A gente só sabe do pessoal que faz achievement, tem esses sites daqueles pontos, né? Do Xbox, a gente sabe. Mas a Epic deu para ver e o jogo nunca chegou na mão de tanta gente ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está vendo borbulhar, né? Daqui a pouco vai sair as respostas mais profundas, assim, talvez. Dandara tem uma história que não necessariamente fica muito explícita para o jogador, mas, ao mesmo tempo, é muito profunda, né? Então, é muito bom porque você pode ir revisitando o jogo e ainda você tá entendendo ali o que está acontecendo, você não precisa recapitular muitas coisas, mas não deixa de passar a sua profundidade. Eu queria entender como é que vocês construíram esse mundo, como é que foi o processo de construir a narrativa de Dandara. A gente tinha uma convicção muito forte que a gente não era escritor, que a gente não deveria fazer longas sessões de diálogo, assim, que ficaria ruim, sabe? A gente tinha esse medo. E eu acho que foi bem assim, então a gente optou muito por fazer alegorias visuais, colocar história nos níveis, colocar simbolismo e deixar o jogo aberto para interpretação. A gente tinha uma ideia, mas se fosse passar no diálogo, a gente teria dificuldade. Além disso, a gente não é negro, né? O jogo não teria subjetividades de gente preta, então isso aí é outro motivo. E a gente voltou atrás e começou a fazer uma alegoria, mas uma alegoria é uma coisa mais próxima da gente. E a personagem sobreviveu com o simbolismo dela de luta pela liberdade do povo, de resistência, que eu acho que, sabendo do significado dela, da história dela, do mito, da lenda, você coloca esse significado no jogo, o jogo fica muito mais interessante, fica muito mais o que o jogo passa é muito melhor, né? Falando um pouquinho de futuro, o jogo já ganhou aí, né, sua versão definitiva, não sei se eu posso dizer assim, mas será que a gente vai ver mais a Dandara em outros títulos, vai ver mais histórias dentro do SAL? Acho que o jogo está na versão definitiva. Acho que a gente não vai mexer nele por enquanto. Acho que a gente vai procurar, por enquanto, assim, no primeiro momento, procurar fazer uma outra coisa, assim. Procurar fazer uma outra mecânica diferente que talvez encaixe com a Dandara, talvez não encaixe, né? Mas
acho que a gente não quer deixar também morrer, né? Não quer deixar como se fosse um negócio assim e quer continuar no futuro alguma coisa. Começado a procurar brasilidade, uma coisa que eu acho que a gente não vai parar de fazer por enquanto, né? A gente vai procurar trazer mais brasilidade nos jogos, ver o que é isso, para fazer os jogos ficarem mais legais. Dandara pode ser comprado nas principais lojas de jogos digitais, seja para consoles ou no mobile e no PC. O game está de graça para os assinantes do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate até o dia 15 de março, em comemoração ao mês internacional da luta contra o racismo. O Game Shark faz agora uma pausa para receber a nossa dupla dinâmica do Mais Geek. O que vocês prepararam para a gente hoje? Fala aí, Bruna, Mais Geek na área hoje para falar de um jogo brasileiro, um jogo, diria, muito importante, muito difícil e que fez a gente chorar um pouquinho, que é Blazing Chrome, não é? Verdade, lembra muito o clássico Contra, que já me fazia chorar na minha infância. Eu deixei de jogar de raiva Contra quando era criança, porque eu morria e meu irmão ficava me zoando, cara. Quando eu era criança eu gostava mais desse tipo de jogo. Uhum. Depois que eu cresci, não sei, eu passei a não gostar. Eu acho que pela escassez, você meio que abandonou e aí quando você tenta voltar, não é a mesma coisa, sabe? Mas foi com o Contra que eu aprendi a fazer o Konami Code. Ah, o Konami Code, claro. Todo mundo quer alguma coisa secreta com um código ali pra tentar ajudar, né? E aí, falando de Blazing Chrome, a gente tem que falar de Joy Masher, né? Que é o estúdio brasileiro responsável pelo jogo e por outros jogos aí, como por exemplo o Oniken. Que é uma pegada um pouco diferente, mais Ninja Gaiden, porque o menininho usa a espada lá e tudo mais. Mas há uma evolução visual, assim, absurda, né? Porque o Blazing Chrome tá muito mais parecido com o jogo de Mega Drive, por exemplo. Tá mesmo, tanto no som, né, e na paleta de cores, principalmente na paleta de cores, né? Sim. Bem mais vivo. E não é por acaso. É bem mais vivo, né? Você vê que é bem mais colorido, bem mais frenético o ritmo. Eu achei ele mais rápido também, né? Sim. Do que o Oniken. Você lembra quando você jogou pela primeira vez Blazing Chrome? Eu lembro, foi na feira no RGB lá, beijo Fabão, inclusive, que era de retro games lá, e eles estavam com um standzinho lá, né? Apresentando um jogo que não tinha saído, ia levar mais o quê? Mais um aninho? Mais um aninho, né? A gente jogou o quê? Umas 3 fases, né? Jogamos. Você e o Rei também jogaram mais. Eu fiquei filmando vocês jogando. A gente jogou umas 3 fases e aí o pessoal lá do estúdio foi super gente boa com a gente. Falou, não, senta aqui, vamos jogar. Aí ficaram explicando pra gente. Eu morri rapidinho, morri um monte de vez, cara. Sim, porque é difícil pra caramba, assim, não me leva mal, não é um defeito, eu acho legal. Não, faz parte. Eu acho que você tem que... É difícil porque as ferramentas são as mesmas do começo ao final do jogo. Sim. E aí quando você aprende a usar essas ferramentas, o jogo parece que tá mais ameno. Vai te recompensando. E a dificuldade da fase do final, obviamente, vai existir, né? Mas ainda assim, é uma experiência, eu acho que gratificante. Assim, no final, sim. É uma recompensa que você recebe por se empenhar tanto. Porque assim, por exemplo, a gente jogou da fase 1 a 3, eu e o Haterman, assim, aí no começo a gente penou pra caramba. Aí a gente jogou uma segunda vez, aí a gente penou menos. Foi melhor. Sabia os upgrades que valiam a pena e os que não valiam. Aí na terceira vez que a gente foi jogar, a gente já sabia que tiro que a gente queria pegar. A gente já sabia que cada um fazia, aí na primeira fase a gente não morreu. Mas depois foi só ladeira abaixo também, mas... Ai, meu Deus. Mas assim, não tem como fugir disso não. Exatamente. Tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar, é que, de Blazing Chrome no caso, é que os chefes são incríveis, incríveis. Os caras fizeram uns monstrengos, assim, enormes. E, tipo, todo chefe é grande e vem com algumas formas pra você enfrentar. Você precisa enfrentar e, tipo, é uma experiência diferente. Eu acho que isso faz muito valer a pena, assim. Sim. E a ordem também das fases você pode escolher, se eu não me engano, né? Pode. Pode acessar as fases ali. Eu lembro que a fase que tem aquela motinha lá e vá, mano, não, na moral. Então, é que eu falei aqui... Eu apanhei naquela fase. Você pode escolher, mas tem umas que eu acho que é mais fácil de começo, assim. Mas a fase da moto é a sequência, e já é difícil. Eu falei, tá muito complicado. Eu lembro da minha época de Ninja Gaiden, que... Só me deu raiva isso aí também. Ninja Gaiden, o pequenininho? Só decepção do Nintendinho. Eu lembro de não conseguir terminar o primeiro, de jogar o segundo na suadeira, porque era muito difícil, mas o terceiro eu lembro que era fácil. Não lembro se era por causa do Dragon Sword, né? Que é aquele que ele tem a espada maior, assim, que ele tem um upgrade que a espada fica enorme. Eu lembro que esse eu jogava sem problemas, não digo hoje, mas eu jogava sem problemas. É porque ele era menos travado, né? O primeiro era um pouquinho mais travado, o segundo já era mais de boa, mas achava o segundo tinha umas mecânicas diferentes. O segundo era muito difícil. Era muito difícil, exatamente.
desaparecia tudo, ficava escuro. Aí o terceiro cara. os caras conseguiram dar uma balanceada entre os dois ali. Exatamente. E Blazing Chrome bebe muito dessas coisas, apesar de ser mais contra, óbvio, ele bebe muito dessa nostalgia e entrega uma experiência como se estivesse ali num Mega Drive Jogando mais Mega Drive de maneiro. verdade, Exatamente. Só que com os recursos tecnológicos da atualidade. Você não tem slowdown, você tem os pixels bonitinhos, trilha sonora muito boa, se encaixando perfeitamente ali, com ali tudo na que hora. acontece. Né? Velocidade, é o que você falou, né? O que eu mais notei foi isso. A velocidade não cai, fica frenético o tempo todo o negócio. Então... Eu não sei hoje, mas no lançamento do Blazing Chrome ele tinha saído gratuito no Game Pass. Sim. Que já era também um negócio que fazia alavancar muito E o pessoal falou super a bem, experiência. Né? Sim, o pessoal falou super bem. Eu acho que hoje não tá mais, mas ainda assim é possível você comprar Blazing Chrome tanto no Xbox, no PC, no Play 4 e eu acho que no Switch, mas eu não tenho certeza, mas talvez Olha que desse. beleza. A gente vai ficando por aqui hoje. Jogue o Blazing Chrome, conheça um pouco do Joy Masher. Morra um pouquinho, conheça um pouco do Joy Masher e, cara, depois conta pra gente o que você achou. Tchau, tchau, Bruna, é com você aí. Nosso Papo de Dandara vai ficando por aqui, mas tem mais Game Shark ainda. O programa volta já com um bloco de notícias. Tem coisa sobre o State of Play, Pokémon e muito mais. Fica aqui com a gente.